gostaria de saudar e agradecer a organização do evento, em especial a professora Marister Quinteiro, pelo convite, que me honra muito, e também saudar o professor Cláudio Brandão pela excelente palestra. Bem, o meu tema proposto aqui é tratar sobre o que eu venho pesquisando na Alemanha, na Humboldt Universität, que é a imputação objetiva e os crimes qualificados pelo resultado. Vai ser uma abordagem um pouco dogmática, mas que se relaciona, nesse caso específico que eu trago aqui, o Grübner Verfolgungsjagd, porque esse caso específico, além de consolidar uma mudança da interpretação da jurisprudência alemã, em especial o BGH, ele é um caso onde o crime foi motivado, ou poderia ser assim chamado crime de ódio, motivado por razões racistas. E, como eu vou descrever, esse caso ele ocorreu em Grübner, na Alemanha, e ele ganhou grande repercussão na mídia. Mas, para explicar esse caso e explicar como a jurisprudência alemã chegou a essa conclusão, que eu posso adiantar que é uma conclusão que, se do ponto de vista técnico-penal é um posicionamento um pouco complicado, com falhas, ele é, do ponto de vista político-criminal, uma decisão bastante acertada. Mas eu vou trazer antes dois casos para que possamos entender como evolui o pensamento do tribunal alemão, do BGH, em relação aos crimes qualificados pelo resultado. O crime qualificado pelo resultado, nós temos casos clássicos, por exemplo, um crime de incêndio que resulta na morte do agente, ou, como eu vou tratar aqui, num crime de lesão corporal que resulta na morte do agente. Um caso que foi julgado na década de 70, em 1970, chamado Rötzel-Fall, foi um caso onde um homem agrediu uma mulher massivamente, fortemente. Ela foi ao quarto, cerrou, fechou a porta e ele continuava a bater na porta, ameaçando entrar no quarto. Ela, com medo de sofrer mais agressões, e para fugir da casa, acabou caindo do apartamento e morreu. O caso foi levado a julgamento pelo BGH, e a pergunta que se colocava era: deve esse agente responder por lesão corporal? Sim, mas pela morte dessa mulher? Em 1970, o BGH criou 2 critérios, e nós vamos perceber como isso mudou posteriormente. O primeiro é que do crime principal, ou seja, da lesão, tem que existir um perigo, um risco que seja capaz de levar à morte do agente. Nesse caso, ficou comprovado que existia esse risco. Efetivamente, as agressões eram massivas. Chegou a quebrar o nariz dela num soco que ele tinha dado. E o segundo elemento é que, entre a lesão e a morte, teria que existir uma ligação, um nexo direto. Ou seja, se há uma intervenção de terceiros ou da própria vítima, essa ligação, esse nexo é quebrado e ele não responde pelo resultado. É importante se dizer que na Alemanha eles dão muito valor ao âmbito de liberdade de ação das pessoas. O Estado não pode intervir nesse âmbito de liberdade. Isso quer dizer o quê? Que se uma pessoa se autocoloca em perigo,
outra pessoa não pode ser responsabilizado. Vou dar um exemplo clássico. Se eu aqui vendo drogas, por exemplo, e vendo drogas ao professor Cláudio Brandão, e o professor Cláudio Brandão, consciente da droga que se trata, sendo uma pessoa capaz, ele decide se drogar e, em virtude de um uso excessivo da droga, ele acaba morrendo de overdose, eu não posso ser responsabilizado. Por quê? Porque ele se autocolocou em perigo. Isso aí estaria dentro da liberdade de ação do próprio agente. Nesse caso, é interessante, o Beguerrat disse que a mulher se autocolocou numa situação de risco por ter tentado sair da situação e o agente não foi criminalizado pela morte. Foi uma interpretação bastante restritiva. Mas, no início da década de 90, não me lembro se 92 ou 94, acredito que 92, num outro caso famoso chamado Fenster-Stutzfall, que é basicamente queda pela janela, um caso muito semelhante. Um homem agredindo uma mulher, ela não tendo como se sair da agressão, porque a agressão também é massiva, é uma agressão forte. A única saída que ela tinha é se jogar pela janela para evitar novas agressões. Tem uma diferença do primeiro caso, porque ela estava com a porta cerrada, fechada, e ela se jogou. Em 92, no início da década de 90, o tribunal, o Beguerrat, tomou uma decisão diferente. Ele já disse o seguinte: quando a vítima se autocoloca numa situação de risco, nesse caso, e se essa autocolocação numa situação de risco, ela, evidentemente e de forma compreensível, decorreu de um estado de pânico, como foi o caso, ela estava numa situação evidente de pânico, isso não vai mais excluir a responsabilidade do autor. E pela primeira vez, houve uma punição por uma lesão corporal seguida de morte, nesse caso, onde ela mesma tendo se colocado na situação de perigo, tendo se jogado pela janela. Mas como essa autocolocação se deveu a uma situação de pânico e a uma situação que, evidentemente, é compreensível que ela se coloque, isso não quebra o segundo requisito, que seria esse nexo que ligaria o fato principal e o resultado agravador. Então, até o início da década de 90, nós tínhamos a necessidade de dois requisitos. Um, que a ação em relação ao delito principal crie ou gere um risco ligado a ele que leve ou que possa conduzir à morte do agente e, além disso, que exista entre o delito principal, no nosso caso, a lesão corporal, e a morte, uma ligação, um nexo direto, que não seja interrompida por um fator externo. Poderia dar outro exemplo que quebraria esse nexo. Se eu, por exemplo, o agente A atira num agente B, esse agente B é levado ao hospital e, no meio do caminho, uma ambulância perde o controle do automóvel e cai, e o indivíduo morre em virtude do acidente e não do efetivo tiro. Isso seria uma forma de se quebrar esse nexo. Mas, entrando agora, e agora eu posso entrar no caso em comento, porque ele aqui consolidou uma mudança ainda maior e uma ampliação ainda maior para esses casos,
que foi o Verfolgungsjagd de 99. Esse caso foi o seguinte, nesse caso eu vou me deter mais porque esse caso é muito interessante e ficou muito famoso na mídia alemã. Alguns estrangeiros, alguns vietnamitas e um cubano, em especial, eles foram para uma festa, uma boate. E lá se desentenderam, brigaram com alguns alemães. Eles foram postos para fora da festa e lá fora da festa eles continuaram a brigar. Os vietnamitas e principalmente o cubano, eles conseguiram bater nos alemães. Perdão. Eles conseguiram bater nos alemães e os alemães fugiram. Quando esses alemães fugiram, eles se encontraram com outros amigos e relataram o caso. Eles se juntaram num grupo grande, mais ou menos em 2 carros, e passaram a perseguir os estrangeiros. E no meio do caminho, eles entoavam canções racistas contra imigrantes estrangeiros, inclusive desceram do carro e passaram a agredir verbalmente uma conhecida deles, alemã, que era a favor dos imigrantes, depois voltaram ao carro e passaram a perseguir esses estrangeiros. Em um dado momento, eles encontraram, saíram do carro e tentaram agredir. Os estrangeiros conseguiram correr, acabaram se separando. Uns foram para um lado e outros para outro. Eles voltaram ao carro e passaram a perseguir novamente. Em um dado momento, eles conseguiram encurralar 2 imigrantes e desceram do carro, num número grande de pessoas, cantando e dizendo que ia agredi-los. E eles conseguiram, esses 2 imigrantes, e essa vítima em específico, conseguiu fugir. Ela correu tanto que ela acabou chegando num sítio, num lugar residencial. E, para fugir dessa agressão, ela acabou invadindo uma casa. Só que ela não conseguia entrar na casa para se ver livre da agressão, porque a porta estava cerrada, fechada. Então ele decidiu entrar pela janela. Só que a janela estava quebrada. Quando ele entrou, ele sofreu um corte profundo na perna de 8 centímetros, que ele não conseguiu chegar sequer à escada. Ele perdeu tanto sangue e acabou falecendo. E, novamente, o BGH foi instado a julgar esse caso. Só que, percebam, esse caso é diferente dos demais, porque nos demais houve uma efetiva lesão. As mulheres foram massivamente lesionadas. Nesse caso aqui, existia uma situação de pânico, evidentemente, pelo estado de ânimo dos alemães, pela quantidade de pessoas, pela forma agressiva que eles se portavam, era visível que eles seriam fortemente agredidos. Peço desculpas. Fortemente agredidos. Mas eles não foram, de fato, agredidos. E se começou a discutir na Alemanha se poderia existir uma tentativa de lesão corporal seguida de morte. E o tribunal, interessante porque eu disse no começo que essa decisão é, em certa medida, tecnicamente um pouco contraditória. Mais uma vez, desculpas. Tecnicamente contraditória, porque a própria letra da lei do Código Alemão diz se ocorrer a morte da pessoa lesionada. Então, ela pressupõe uma lesão.
Mas, nesse caso, não houve efetivamente uma lesão. Houve uma tentativa de lesão. Evidentemente, ficou claro que houve uma tentativa, mas essas pessoas não foram lesionadas, mas a vítima acabou morrendo. E aí o Tribunal Imperial Alemão, contrariando o primeiro requisito, onde ele afirmava que era necessário que ocorresse uma lesão e que dessa lesão decorresse um risco que fosse capaz de levar ao resultado, o Tribunal Imperial Alemão, o BGH, decidiu que, nesse caso, uma tentativa, uma ação que almeje lesionar uma pessoa é capaz de gerar um risco que pode levar à morte do agente. E os acusados foram condenados. Evidentemente, não é tanto a aplicação em si da pena que aqui é importante. Evidentemente, eles sofreram uma pena, o caráter de dissuasão da pena é importante, mas talvez o mais importante aqui tenha sido o caráter pedagógico da própria punição. O direito penal, basicamente, a partir de uma obra de Roxin, sobre política criminal e sistema jurídico penal, ele tem uma relação mais simbiótica com a política criminal. Roxin dizia o seguinte: muitas decisões eram sistematicamente corretas, mas político-criminalmente erradas. Eu vou inverter um pouco da frase aqui para aplicar esse caso. Esse caso aqui, nós tivemos uma decisão tecnicamente de difícil sustentação, porque é difícil você afirmar que de uma tentativa ou de uma ação que intenciona lesar alguém necessariamente cria um risco. É uma questão que, do ponto de vista técnico, é complicada, mas, se ela, do ponto de vista sistemático, ela é complicada, ela é, do ponto de vista político-criminal, bastante acertada. Porque eu poderia dizer aqui, ela estabelece uma empírica atualização normativa. Ela estabiliza as expectativas, ou qual a expectativa normativa que o sistema jurídico passa a adotar a partir desse momento. Ou seja, que crimes de ódio, crimes cometidos nesse contexto, não vão ser mais toleradas pelo sistema jurídico penal. O que mostra a inegável ligação entre direito penal e política criminal. Há uma decisão problemática do ponto de vista sistemático, mas uma decisão correta do ponto de vista político-criminal e uma decisão bastante adequada dentro de um Estado democrático de direito. Obrigado. Obrigada.